Bom dia, meu povo, ou boa tarde, né? Estamos aí, quase na hora do cafezinho. Que o Senhor continue abençoando vocês. Estamos aqui mais uma vez para um pequeno momento na presença de Deus. Momento em que nós ouvimos a palavra do Senhor. Momento em que nós falamos com Ele através da oração. Momentos em que também nós louvamos o nome dEle através de um cântico. Então eu gostaria de iniciar essa tarde, com vocês aqui, falando de alguma coisa que é muito preciosa na nossa vida. Nós temos aqui um texto que foi escrito pelo homem mais sábio do mundo que se tem conhecimento. A Bíblia fala desse homem, ele foi o homem mais rico e o homem mais sábio do mundo. Esse homem foi o filho de Davi. Foi Salomão, que foi rei de Israel também. E Salomão pediu a Deus e Deus concedeu a ele uma grande sabedoria. E ele escreve um livro de provérbios na Bíblia. E esse livro traz para nós alguma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde. Provérbios 4, 23. O sábio Salomão, ele escreve o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto é muito interessante, ensina muitas coisas para nós, O sábio Salomão foi um grande governante e durante o seu reinado, ele abençoou o povo de Israel, Foi um dos únicos momentos ou reinados que Israel realmente teve paz, dado a grande sabedoria, a bênção que foi Salomão nas mãos de Deus para aquele povo. E esse rei, ele mesmo vivendo uma vida cheia de prosperidade, grande riqueza, porque ele foi o homem, segundo a Bíblia, o homem mais rico do mundo. Nós falamos aí Bill Gates e tantos outros hoje. Salomão foi muito mais rico do que qualquer homem que já existiu, porque Deus deu isso a ele. E em meio a essa grande prosperidade e grande riqueza, em vez dele dar uma lição, se fosse outros aqui, ia dizer assim, receita ou 10 passos para você ficar rico, ou 10 passos para você se tornar um grande homem sábio, Escreveria um livro a respeito dessas coisas e da vida dele, Mas Salomão não escreve isso, Ele, pelo contrário, ele nos ensina a guardar o coração, Pois tudo o que somos vem dessa fonte que temos em nós, que é o nosso coração, E ele, nesse texto, ele está pedindo para que nós guardemos essa preciosidade, que vale muito mais do que dinheiro, O mais rico tesouro que precisamos guardar não está nos bancos, nem nos cofres, e sim dentro de nós. O mais rico tesouro que temos para guardar é o nosso coração. Mas há aqui, amados, algumas coisas e algumas considerações que devemos fazer de como, então, guardar o nosso coração. E a primeira consideração que eu quero fazer com vocês o primeiro cuidado que nós temos que ter é saber como é o nosso coração. Então a Bíblia também vai falar a respeito disso, Então nós temos uma preciosidade, uma pedra bruta aí nas nossas mãos, que é o nosso coração, mas precisamos aprender a cuidar dele, Então Salomão orienta e nós precisamos saber como fazer. Então, esse primeiro cuidado, saber como é o nosso coração. E a Bíblia também dá referência. Eu quero dar outro texto aqui, que vai falar um pouquinho do coração também e como ele é. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, ele vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter, é com isso que Jeremias está colocando aqui. Temos na nossa mão uma arma muito poderosa, que tanto pode abençoar como pode amaldiçoar as nossas vidas. E essa arma
se chama coração. O que vamos fazer dele, amados, identifica se vamos ter vida próspera, vida longa, ou se nós vamos caminhar para a morte. Né? Por que ele nos diz isso? Ele diz isso porque dele procede, então, as fontes da vida. E a gente sabe que fonte é onde origina todas as coisas. Se a gente falar uma fonte de água, por exemplo, né? Se a gente deteriorar a fonte, lá onde nasce, por exemplo, um rio, nós vamos ter esse rio poluído, né? Provavelmente esse rio vai acabar morto, né? Porque não preservou a fonte. Então a fonte, onde ele nasce, precisa ser muito bem preservado. Então hoje nós sabemos disso, né? E temos aí muita gente cuidando das fontes onde nascem os rios. A mesma coisa é o coração. Nós temos que cuidar dessa fonte, né? Então, nesse primeiro ponto, nós devemos lembrar que Deus é o doador da vida, né? Ele criou o homem perfeito, né? E colocou nele um coração voltado para Deus, um coração obediente para Deus. Então, o primeiro homem foi colocado no mundo perfeito, foi feito por Deus perfeito. E ali o seu coração estava voltado para Deus, a sua fonte estava preservada, né? E ali ele tinha vida eterna na presença de Deus. Mas esse homem perfeito, né, pisou na bola. Esse homem perfeito pecou, né? E com o seu pecado ele afetou a fonte, né? Ele destruiu ali aqueles meios necessários para cuidar do seu coração, porque ele foi desobediente a Deus, e Deus é aquele que dá a vida, é o doador da vida. Então ele se distanciou de Deus e a fonte ficou comprometida, né? Então hoje, amados, nós temos um coração comprometido, por isso que Jeremias fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto e nós mesmos não o conhecemos. Se nós não tomarmos cuidado, né? Se nós não guardarmos o nosso coração, ele vai estragar toda a nossa vida, né? E esse grande Deus também que nos criou fez uma promessa através de outro profeta, Ezequiel. Então o homem pecou, afetou a fonte, né? Mas aí Deus manda uma segunda chance, né? E Ezequiel fala dessa chance, né? Ele vai dizer assim: dar-vos-ei, quer dizer, eu darei a vocês coração novo, e porém dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Há uma forma de nós restaurarmos a fonte da nossa vida, que é o nosso coração. O alerta aqui do sábio Salomão é para que possamos guardar o nosso coração, para que ele não seja arma de destruição, mas que ele seja bênção para nós. O segundo importante cuidado, então o primeiro cuidado é saber que o nosso coração é enganoso, que ele foi afetado pelo pecado. Ele foi criado perfeito, mas agora pela desobediência ele está afetado e é corrupto. Então o segundo cuidado importante é saber que o único que pode mudar essa situação é Deus. O único que pode mudar a fonte da nossa vida é Deus. Só Ele pode transformar o nosso coração. Só Ele pode lapidar então essa pedra bruta que está aí, né, corrupta, para transformá-la numa pedra preciosa. Ou então, segundo o texto aqui de Ezequiel, né, ele pode tirar de nós o coração de pedra, endurecido pelo pecado, e nos dar um coração de carne, como era, né? Por isso, a gente tem que, olhando esses dois cuidados, né, a única situação em que nós vemos realmente saída para a vida do homem, né? A única maneira que nós temos de guardar perfeitamente o nosso coração é colocá-lo na mão de Deus, né? Esse coração que é corrupto, né? E Deus vai transformar esse coração e vai trazer bênçãos que a gente nem imagina. Então é isso que Salomão está deixando para nós como lição. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nada mais nesse mundo, né, é mais importante do que isso. Precisamos aprender a colocar o nosso coração nas mãos de Deus, né? Que Deus então abençoe as nossas vidas para que a gente seja sábio
e coloque o nosso coração de volta nas mãos de Deus, para que ele seja para nós fonte de vida e não fonte de morte. Tem uma música aí que nós vamos ouvir que fala justamente disso, né? É alguém que pede a Deus para ter um coração igual ao dele, igual ao coração de Deus, né? Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, né? Porque tinha essa preocupação de estar sempre colocando o seu coração nas mãos daquele que pode transformá-lo em alguma coisa que realmente vale a pena e que nos abençoe. Que Deus abençoe. Ouça a música aí e em seguida nós voltamos para orar com vocês. Dá-me um coração igual ao teu. Esse é o pedido que nós devemos fazer sempre ao nosso Deus, né? Que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor para guardar essa preciosidade que temos nas mãos, que é a nossa vida, que é o nosso coração. Eu quero orar com vocês mais uma vez nessa tarde, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos ensina através da Tua palavra, Senhor. E queremos agradecer por esse ensino, Senhor, do sábio servo Teu do passado, Deus, que nos disse para que nós guardemos o nosso coração, ó Deus. Essa preciosidade que Tu nos deste, mas que foi manchada pelo pecado e agora precisa retornar às suas fontes, ó Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra que nos faz entender isso. E que nós sejamos sábios, Pai, a ponto de colocar em prática isso. Colocar, Senhor, a nossa vida, o nosso coração nas Tuas mãos, para que Tu possa moldá-lo, Senhor, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, pedimos mais uma vez a Tua bênção sobre o cantinho do aconchego, Deus, por cada vida que está aí, Senhor, que Tu estejas guardando, Senhor, essas vidas como tem feito até agora. Obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado Teu, ó Deus. Também pedimos, Pai, por aqueles que estão acamados, ó Pai, que estão com dores. Deus alivia suas dores, ó Pai. Dá a eles, Pai, condições físicas e espirituais de continuar vivendo na Tua presença. E a todos nós, Pai, concede, Senhor, acima das circunstâncias difíceis, concede a nós, ó Pai, a paz de Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido, Senhor. Toma o nosso coração nas Tuas mãos, Pai, e transforma, Senhor, para que ele realmente seja a fonte pura, Senhor, que possa nos trazer vida eterna. Obrigado, Pai, pela vida de Cristo Jesus a nosso favor, ó Deus. Pelo seu sacrifício, Senhor, feito na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter o nosso coração transformado. Obrigado, Senhor, por cada um aí, obrigado pelos profissionais que atuam na casa, obrigado pela Adriana também e a sua família, Senhor, continua abençoando essas vidas, ó Pai, que possam cuidar com muito amor de cada um de vocês aí na casa. Deus, dispensa essa Tua bênção sobre esse povo, Pai. Nós pedimos isso, Senhor, não no nosso nome, mas nós fazemos isso no nome daquele que deu a sua vida por nós. Nós fazemos o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados? Deus abençoe, viu? Bom cafezinho aí, bom dia para vocês. Se Deus permitir, na próxima quarta-feira estamos de volta aqui. Grande abraço, fica com Deus.